Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos a relação de causalidade e o nexo causal. Esse foi o segundo tema mais votado por vocês na semana retrasada, depois do garantismo penal, que foi o tema do nosso último vídeo. Para falar da relação de causalidade e direito penal, gente, é necessário entender primeiro o que é causalidade. A causalidade ela possui três acepções diferentes. Uma que diz respeito à conexão de eventos, uma segunda que atribui à causalidade o status de princípio, enunciado pela lei científica da causalidade, e por fim, a causalidade como doutrina, que sustenta a causalidade em oposição à doutrina da determinação. Para os nossos estudos de hoje, pessoal, nós partiremos da primeira acepção de causalidade, que é uma relação entre eventos. Dentro da teoria do delito, gente, a causalidade ela é imprescindível na estruturação do conceito analítico de crime, sendo ela exigida nos crimes materiais, ao lado da conduta e também do resultado. A bem da verdade, é a causalidade que faz a ligação entre a ação praticada pelo agente e o resultado por ele obtido. Foi a teoria da causalidade, pessoal, que afastou a possibilidade de responsabilização criminal por fatos de terceiros. Assim, a causalidade ela é a expressão de uma inequívoca garantia do cidadão, haja vista que ela só poderá ser responsabilizado por fato que ele mesmo tiver praticado. E aí você teria que verificar para isso também os elementos subjetivos do dolo e da culpa. Mas isso, gente, nem sempre foi assim. A estruturação da teoria do delito causalista por Litz e Belling, por exemplo, não exigia a verificação dos elementos subjetivos. Isso porque o dolo e a culpa eles pertenciam à culpabilidade, enquanto que a relação da causalidade ela pertencia à conduta, que nada mais é do que um movimento corpóreo voluntário que causa uma modificação no mundo exterior. Posteriormente, com a doutrina finalista de Velson, a causalidade ela deixou de integrar a conduta e passou a compor o tipo penal ao lado da ação e também do resultado. Com o finalismo, pessoal, os elementos subjetivos deixaram a culpabilidade e foram integrados à conduta humana. Vale destacar aqui que a causalidade no finalismo ela não é requisito suficiente para imputação, mas sim um requisito necessário. E isso é muito importante, tá, gente? Não é um requisito suficiente, mas necessário. Dito isso, pessoal, passemos então ao estudo das principais teorias da relação de causalidade. A primeira teoria que devemos analisar aqui, e que é a mais conhecida do Brasil, é a teoria da conditio sine qua non, que foi adotada pelo nosso Código Penal. O Código Penal, no artigo 13, gente, ele determina que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E aí o próprio artigo determina que considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Essa parte final do artigo é que caracteriza a doutrina da conditio sine qua non, que nada mais é do que a condição sem o qual não existiria determinado resultado. Essa teoria, pessoal, também é chamada de teoria da equivalência. Diversos são os autores dados como criadores da teoria da equivalência, estando entre eles von Bury, Julius Glasser, Stubel e Stuart Mill. Apesar da divergência sobre quem foi o criador da teoria, é atribuída a von Bury a responsabilidade por tê-la difundido. Para o autor, toda força que contribuísse para o resultado deveria ser considerado causa desse resultado. Von Bury não fazia distinção entre as condições ligadas ao resultado, pois ele reputava então impossível mensurar a contribuição causal de cada antecedente. Posteriormente, pessoal, Günther Spendel observou que a fórmula da conditio sine qua non ela poderia ser vista sob uma perspectiva positiva e também uma perspectiva negativa. A fórmula positiva ela coloca que uma ação ela deve ser considerada causa quando ela não pode ser eliminada mentalmente sem que desapareça o resultado concreto. Em síntese, para facilitar a compreensão de vocês, dever-se então fazer a seguinte pergunta para saber se o evento efetivamente era causa de um resultado. Teria o resultado ocorrido sem a prática de determinada conduta? Se a resposta for negativa, constatado então estará a relação de causalidade. Já a perspectiva negativa apontava o contrário. Uma conduta ela não pode ser considerada causa quando, sem ela, o resultado permanecer existindo. Muito fácil, né? Esse raciocínio, pessoal, ele ganhou bastante destaque com Thierry, por conta da formulação da teoria da eliminação hipotética. Essa teoria ela recebeu e continua recebendo diversas críticas pela doutrina, tá? Pois ela não distingue como prevalente nenhum dos diversos antecedentes causais. E aí, todo fato que contribui de alguma forma para o resultado é determinado como causa desse resultado.
Ou seja, a teoria ela conduz a um regresso infinito de causas, fazendo que aquele que fabrica uma faca, por exemplo, seja tão responsável por um homicídio quanto aquele quem utiliza essa faca indevidamente para matar alguém. Os defensores da teoria da equivalência, eles elaboraram uma forma de limitá-lo por meio da análise dos elementos subjetivos. E aí também eles colocaram as concausas como forma de limitação. Assim, causa seria não só o antecedente ao resultado, mas aquela prevista ou previsível, que pode ser antecipada pelo agente. Posteriormente à teoria da equivalência, gente, foi formulada a teoria da adequação, que buscou estabelecer um limite para a investigação causal também. Para essa teoria, nem toda condição pode ser considerada causa, mas apenas a condição que é geralmente adequada, ou seja, aquela condição idônea à produção de determinado resultado. Em outras palavras, será causa do resultado apenas a conduta antecedente reputada razoável para gerar aquele evento específico. Assim, gente, só para dar um exemplo para vocês, em um caso de homicídio praticado mediante o uso de arma de fogo, será causa do resultado do homicídio apenas a conduta que disparou a arma. Causa, portanto, é aquela conduta mais provável a gerar o resultado. A crítica a essa teoria é que ela não separa com clareza a causalidade da imputação, que são coisas diferentes. Para Ronan Rocha, a causalidade adequada não é uma teoria que se situa no plano da causalidade, mas no plano da imputação objetiva do resultado, pois ela não procura estabelecer critérios para constatar a existência de vínculo entre a conduta e o resultado. O que ela buscaria, na verdade, é estabelecer critério normativo para valorar quando uma relação de causalidade deve ser considerada relevante para o direito penal ou não. Por fim, e aqui para finalizar o nosso vídeo, para não ficar muito extenso, há que se falar ainda da teoria da causalidade funcional, sob a perspectiva normativista, com foco na teoria de Juarez Tavares. Tavares ele parte da teoria da condição sine qua non corrigida por critérios complementares como a eliminação global das condições, a separação de condições positivas e negativas e a análise normativa de critérios de imputação. Para Tavares, a causalidade não pode ser vista apenas com base em elementos isolados, mas de conformidade com um determinado sistema. A causalidade, então, ela só poderia ser enfocada segundo um critério funcional que confronte o resultado ou um acontecimento inesperado com o sistema no qual ele ocorra. Em outras palavras, pessoal, a questão inicial não seria a de imediatamente atribuir a produção de um fenômeno a um determinado fator causal, mas a de indagar o que falhou dentro do sistema, de modo que aquele evento veio a se produzir. Para Juarez Tavares, gente, a explicação causal não mais deve ser uma assertiva contrafática, mas a conclusão de um raciocínio que se concentra na relação entre a conduta, o resultado e o correspondente no mundo valorativo. Ou seja, a verificação da causalidade ela não é apenas uma verificação empírica, mas também normativa, de relevância da condição. Como exemplo, Tavares cita que se o motorista conduz seu veículo sem observar o limite de velocidade e atropela alguém que pula de uma passarela em frente ao automóvel, cada circunstância não deve ser considerada isoladamente. Deve ser vista, então, como um evento sobre uma relação funcional, em que interessa não só a produção do resultado, mas também outras tantas variáveis como a vítima ter se precipitado em frente ao automóvel, o excesso de velocidade da pessoa que estava dirigindo e também as normas que regulam a direção de veículos automotores. Assim, pessoal, deve-se verificar qual a função tem a conduta descuidada do motorista para com aquele resultado, tendo em vista qual foi o comportamento da vítima. A conclusão de Tavares é que a conduta do motorista não possui qualquer função para o resultado, pois se o automóvel trafegasse em excesso de velocidade ou abaixo do limite de velocidade, isso não faria qualquer diferença para o suicídio da vítima, ele continuaria existindo. Para o Ronan, essa teoria também confunde relação de causalidade e imputação objetiva, sendo que a própria teoria da imputação objetiva resolveria melhor esse exemplo dado por Tavares do que essa teoria funcional da causalidade. A teoria que tenho adotado, gente, é a da condição mínima, formulada por Leslie Mack, cujo conteúdo eu tratei em um outro vídeo com vocês, que pode ser acessado no meu canal do YouTube ou também no meu IGTV.
Em um próximo vídeo eu falarei para você sobre a teoria da imputação objetiva, que é uma teoria que fixa critérios normativos de limitação do alcance da causalidade, e essa teoria está baseada no risco, tá? Então hoje nós vamos finalizar por aqui, e numa próxima oportunidade eu continuo falando com vocês sobre a teoria da imputação objetiva. Espero que vocês tenham gostado, peço por gentileza que se inscrevam no meu canal, e até a próxima.